Falaremos agora sobre o tecido nervoso. O tecido nervoso, ele tem a função de responder a estímulos do meio. Então, nessa imagem, nós podemos ver diferentes estímulos, né, que temos com o meio. O sistema olfativo, a audição, a gustação, temos estímulos de luz, né, visão, estímulo de tato, aqui a imagem mostrando os pingos de chuva caindo no braço da criança, e ainda estímulos de dor. Seja qual for o estímulo, isso vai ser interpretado pelo sistema nervoso e a resposta vem especificamente a um determinado estímulo. Então, o sistema nervoso, ele está anatomicamente dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Os nomes são bem sugestivos, onde nós temos como constituinte do sistema nervoso central o encéfalo e a medula espinhal, enquanto que o sistema nervoso periférico é representado por nervos e gânglios, que posteriormente falaremos do conceito dessas estruturas. Quanto aos tipos celulares do tecido nervoso, existem basicamente dois tipos de células. Os neurônios, que são células responsivas ao estímulo do meio, ou seja, eles respondem àquele determinado estímulo, e um conjunto de células que tem a função de sustentação, manutenção, proteção e nutrição dos neurônios. Em conjunto, essas células são chamadas de células da glia, neuróglia ou gliais. Nessa imagem, nós podemos ver, então, as partes básicas de um neurônio. Então, o neurônio, como qualquer outra célula, é constituído pela membrana plasmática, pelo citoplasma e pelo núcleo. Além disso, o neurônio, ele tem projeções da sua membrana. Essas projeções aqui próximas ao corpo do neurônio são chamadas de dendritos. E um prolongamento maior é chamado de axônio. O axônio é por onde a corrente elétrica vai se propagar, chegar até essa porção que é chamada de botão terminal e libera então substâncias que vai se comunicar com outros neurônios, com células musculares ou glandulares, desencadeando uma resposta a um determinado estímulo. Ainda sobre os neurônios, existe uma classificação estrutural desses neurônios. Eles são classificados então como neurônios aferentes, que são aqueles neurônios que chegam ao sistema nervoso central, trazendo a informação de um determinado estímulo, né, do ambiente externo ou interno. E nós temos também os neurônios chamados de motores ou multipolares. Então, todo órgão é inervado, ele vai ter um neurônio sensorial ou aferente e um neurônio motor, que é chamado de eferente. Então, os neurônios aferentes chegam ao sistema nervoso central com a informação e os eferentes saem do sistema nervoso central e levam a informação até o efetor, que é o órgão que está sofrendo a ação de um determinado estímulo que chegou, né, até essa informação ao sistema nervoso central. E existe então um terceiro tipo de neurônio, que são os chamados neurônios de associação ou interneurônios. Esses estão presentes somente no sistema nervoso central e compõem a maior parte dos neurônios. São em média de 100 milhões de neurônios, a mesma quantidade de neurônios presente na medula espinhal. Esses neurônios, então, eles recebem a informação do estímulo, processa, armazena e envia a resposta adequada àquele estímulo, sendo que essa resposta vai ser levada, então, pelos neurônios motores. Nesta imagem, nós podemos ver onde o estímulo ele é detectado. A estrutura onde um estímulo é detectado, seja a interpretação de visão, de olfato, paladar, tato, isso ocorre nessa estrutura chamada de receptor sensorial. Então, o receptor é o local em que o estímulo é detectado. É gerada uma corrente aqui no receptor, uma corrente elétrica, que posteriormente se comunica com o neurônio, né, e se propaga ao longo desse neurônio, levando essa informação ao sistema nervoso central. Existem diversos tipos de receptores, estruturas encapsuladas, como os receptores chamados de mecanorreceptores, que é o receptor para o tato, pressão, vibração. Existem ainda os receptores como os botões gustativos, que estão presentes nas papilas gustativas na língua, que são responsáveis por interpretar os diferentes sabores, também no bulbo olfativo. E, além disso, os receptores sensoriais podem ser parte do neurônio, como no caso os nociceptores, que são receptores que detectam o estímulo de dor,
né, são responsáveis por detectar o estímulo de dor, eles são os dendritos modificados do neurônio. E também é o tipo de receptor presente nos neurônios sensoriais. Nesta imagem nós podemos ver as células da glia e vamos falar rapidamente da função de cada uma. Começando a falar pelas células de defesa do tecido nervoso, que são chamadas de micróglia. Então a micróglia, na verdade, ela é um macrófago do tecido nervoso, com a função de proteção. Nos orifícios que tem no encéfalo e na medula espinhal, no canal medular, né, no encéfalo, esses orifícios são chamados de ventrículos cerebrais, por onde circula o líquor, ou líquido cérebro-espinhal, líquido raquidiano. Então, tanto o canal medular quanto os ventrículos cerebrais, eles são revestidos por um outro tipo de célula da glia chamada de células ependimárias. Essas células, elas são ciliadas e com o movimento de seus cílios na região apical, promove o movimento do líquor, né, do líquido cérebro-espinhal, mantendo a pressão no tecido nervoso. Um outro tipo de célula importante que faz parte da célula da glia são os astrócitos. Eles têm a função de proteger e nutrir os neurônios. Então, eles formam os chamados pés vasculares ao longo de um vaso sanguíneo, aonde recebe esses nutrientes e posteriormente transfere aos neurônios. Então, eles atuam como se fossem os seguranças, os soldadinhos ali dos neurônios, do tecido nervoso. E um outro tipo celular, que também faz parte da célula da glia, são os oligodendrócitos e as células de Schwann. Então, na verdade, são dois tipos, mas com a mesma função. Os oligodendrócitos e as células de Schwann, eles são responsáveis por promover o processo de mielinização nos axônios do neurônio. O que é isso? A bainha de mielina, na verdade, é uma capa protetora presente no axônio dos neurônios. E essa bainha de mielina nada mais é do que a membrana dos oligodendrócitos e das células de Schwann que vão envolvendo, formando rocambole ao longo do axônio dos neurônios com uma função de proteção. À medida que eles vão envolvendo as suas membranas sobre o axônio, uma célula dá início a esse processo, faz alguns milímetros, outra dá sequência. No intervalo onde uma começa e a outra dá sequência, nós vamos ter os chamados nodos de Ranvier. Então, nesta imagem, nós podemos ver aqui aonde tem bainha de mielina, esse intervalo é o nodo de Ranvier. E qual é a importância de saber isso, né? À medida que a propagação do impulso ocorre, a corrente elétrica se propaga ao longo do axônio dos neurônios, quando chega no nodo de Ranvier, essa corrente elétrica, ela salta. Então, o impulso é chamado de impulso saltatório. Isso está relacionado com maior velocidade de propagação. Então, os axônios mielinizados, a velocidade de propagação do impulso é muito maior do que nos não mielinizados. Então, em relação às células de Schwann e oligodendrócitos que têm a mesma função, nós vamos ter os oligodendrócitos fazendo esse processo no sistema nervoso central, enquanto que as células de Schwann vai fazer o processo de mielinização no sistema nervoso periférico. Então, quando ouvir o nome célula de Schwann, já subentende que é responsável pelo processo de mielinização no sistema nervoso periférico e os oligodendrócitos no sistema nervoso central. Então, falando sobre a questão de propagação de impulso nervoso, né, o que vem a ser, na verdade, como é que ocorre essa corrente elétrica, da onde que ela surge? Falei que o sistema nervoso ele responde a estímulos do meio. A partir do momento que ocorreu esse estímulo, nós vamos ter que os neurônios, como os outros tecidos, têm as células e a matriz extracelular. Na matriz extracelular ali do tecido nervoso, nós vamos ter uma alta concentração de íons. Então, nós vamos ter uma maior concentração de íon positivo fora da célula, na matriz extracelular, líquido extracelular, e uma concentração de substâncias com cargas negativas dentro da célula. Nessa imagem, nós podemos observar, ela está representando a membrana plasmática de uma célula excitável, que é o neurônio, as células musculares também são células excitáveis. E podemos ver aqui essas bolinhas verdes representando cargas positivas,
né, uma maior concentração, essas cargas elas vão se aproximando da membrana, enquanto que internamente nós temos o predomínio de cargas negativas. Quando essa célula responde, ela é estimulada, o que vai acontecer? Proteínas da membrana se abrem e vai ocorrer a entrada de íons positivos para dentro dessa célula, o que vai diminuindo a negatividade interna até chegar a um valor ainda negativo, que vai ocorrer então a conversão, a transdução de concentração iônica em corrente elétrica. E isso é então um impulso nervoso, que também é conhecido como potencial de ação, a propagação do impulso nervoso. Nesta imagem, nós podemos observar a porção terminal de um axônio, de um neurônio, onde vão estar presentes substâncias que vão ser liberadas na porção externa. Então, como os neurônios eles se comunicam, né, entre si, então a comunicação de um neurônio com outro neurônio, ou de um neurônio com outra célula, uma célula muscular, é chamada de sinapse. O local, né, essa comunicação entre as células é chamada de sinapse, e o local onde ela se comunica é chamada, um espaço que existe entre uma célula e outra, é chamada de fenda sináptica. Na fenda sináptica vai ser liberada então substâncias chamadas de neurotransmissores, isso para uma sinapse química. Então, à medida que a corrente elétrica foi gerada lá no corpo desse neurônio e se propagou ao longo do axônio dele, chegando nessa porção terminal, ocorre a liberação dessas substâncias químicas que vai se ligar a uma proteína da célula, né? Então, aqui nós temos esse botão representando a célula pré-sináptica, fazendo sinapse, se comunicando com a célula pós. Aqui em verdinho são as proteínas da membrana da célula pós. Ao se ligar ao receptor dessa membrana pós-sináptica, isso vai abrir canais de íon positivo, ocorre um influxo desses íons que vai ser então transduzido em corrente elétrica. E isso é a propagação do impulso nervoso. Nesta imagem, nós podemos ver os 3 tipos de neurônios e como ocorre a resposta a um estímulo. Então, aqui um estímulo de dor, né, pelo um preguinho aqui na pele. Essa informação foi detectada no receptor sensorial, foi transduzido em corrente elétrica, que se propagou ao longo desse neurônio sensorial, chegou ao sistema nervoso central, fez sinapse com o neurônio de associação, que interpretou essa informação, e a resposta foi pelo neurônio motor ao efetor, que é o órgão que sofre a ação. Existem vários termos a nível de tecido nervoso que é importante a gente conhecer para entender todo o seu funcionamento. Por exemplo, quando falamos eu falei para vocês dos neurônios sensoriais e os neurônios motores, que todo órgão vai ter ali esses neurônios, um para receber a informação e levar ao sistema nervoso central e o outro trazendo a resposta. Esses neurônios, eles estão organizados em vias nervosas. Então, o axônio de um neurônio, ele vai seguir através de uma via, vai chegar ao sistema nervoso central, juntamente com axônios de outros neurônios. Onde nós temos, numa via nervosa, um conjunto de axônios, isso é conhecido como nervo, no sistema nervoso periférico. Então, o conceito de nervo é um conjunto de axônio no sistema nervoso periférico. Assim como nós temos, então, o conjunto desses axônios de diferentes neurônios, existe uma região também no sistema nervoso periférico que os corpos desses neurônios vão estar concentrados. Na região onde os corpos dos neurônios concentram, nós vamos ter um gânglio nervoso. Então, um gânglio nervoso é conceituado como um conjunto de corpos neuronais fora do sistema nervoso central. Outra informação importante para sabermos sobre o sistema nervoso na divisão entre sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. No sistema nervoso periférico, nós vamos ter ainda 3 subdivisões básicas, que é o sistema nervoso somático, que estão envolvidos neurônios responsáveis por inervar os músculos esqueléticos. Vamos ter uma outra divisão chamada de sistema nervoso entérico, que é um sistema nervoso próprio do trato gastrointestinal, onde nós vamos ter os neurônios do esôfago ao ânus inervando esse sistema com a função de controle de motilidade e secreção das glândulas. E uma terceira divisão que nós vamos falar agora, que é o sistema nervoso autônomo.
Então, o sistema nervoso autônomo faz parte do sistema nervoso periférico e está dividido em duas porções, uma chamada de divisão simpática e outra de divisão parasimpática. Normalmente, os órgãos que são inervados pela divisão simpática também são inervados pela divisão parasimpática. Quais são esses órgãos? Então, as vísceras de maneira geral, tecido adiposo, músculo liso, né? Está presente no músculo liso, então nós vamos ter esses órgãos inervados pelo sistema nervoso autônomo. E a divisão simpática, normalmente, ela apresenta função antagônica à divisão parasimpática, ou seja, se a divisão simpática é responsável por promover o aceleramento, fazer com que os batimentos cardíacos aumente, a divisão parasimpática vai ser responsável por diminuir. Se a simpática é responsável por promover a dilatação da pupila, o parasimpático vai ser responsável por contrair. Então, normalmente as suas funções são antagônicas. E uma particularidade do sistema nervoso autônomo é que, diferente do que foi visto no sistema nervoso somático, que eu vou repassar, mostrar, evidenciar mais quando formos falar de músculo, que a resposta ela é enviada ao órgão que sofre ação por 2 neurônios. Então, nós vamos ter 2 neurônios motores envolvidos na resposta. Então, esses neurônios, os corpos dos primeiros neurônios vão estar presentes no sistema nervoso central e o seu axônio vai se comunicar com o corpo de um neurônio no sistema nervoso periférico. Nessa região onde nós vamos ter os corpos dos neurônios, do segundo neurônio envolvido nessa resposta, nós vamos ter uma concentração desses corpos neuronais e essa região é chamada de gânglio autonômico. Então, como eu já havia dito antes, um gânglio é um local onde nós vamos ter uma concentração de corpos neuronais. Nessa imagem, nós podemos, então, ver essa organização dos neurônios que levam a resposta dos neurônios motores do sistema nervoso autônomo envolvido na resposta. Então, esse neurônio ele é chamado de pré-ganglionar, aqui está o corpo dele, o axônio, ele faz sinapse com o corpo do neurônio pós-ganglionar, então aqui nós teremos o gânglio, a concentração dos corpos dos neurônios pós-ganglionares, e esse neurônio pós-ganglionar, então, vai fazer sinapse com o órgão que está sofrendo a ação. Nessa primeira imagem, está representando os neurônios envolvidos na resposta da divisão simpática. E nessa abaixo, nós temos os neurônios envolvidos na resposta da divisão parasimpática. O que podemos observar aqui? O tipo de substância que é liberado na fenda sináptica, né? Aqui nós temos na divisão parasimpática a liberação do neurotransmissor acetilcolina, tanto na sinapse do pré-ganglionar como pós, como do neurônio pós-ganglionar com o órgão que está sofrendo a ação. Então, o neurotransmissor, que é o mediador químico responsável por desencadear a corrente elétrica, é a acetilcolina. Lá no simpático, na sinapse entre o neurônio pré-ganglionar com o pós, nós vamos ter também um neurotransmissor, o neurotransmissor que é liberado é a acetilcolina. Já o neurônio pós-ganglionar fazendo sinapse com o órgão, ele vai liberar a adrenalina. Então, o neurotransmissor liberado pela maioria dos órgãos da divisão simpática é a adrenalina, né, na sinapse com o efetor, enquanto que na divisão parasimpática é a acetilcolina. Hoje nós falamos sobre o tecido nervoso, as suas características e particularidades, e na próxima aula nós falaremos sobre o tecido muscular. Muito obrigada e até a próxima.